Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais essa aula e hoje eu vou estar respondendo a dúvida de um aluno. Ele me perguntou, professor, qual que é a diferença entre should e must? Como que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Porque essas palavras expressam basicamente o mesmo significado de dever, deveria, então isso confunde muito a cabeça dos alunos. Respondendo a essa questão, vamos então iniciar a nossa aula. Primeiramente, a pronúncia aí, neste caso, é should. Should, para essa palavrinha aqui, muito utilizada no inglês, ambos são bem utilizadas no inglês. Então, should, should, vai ser mais ou menos assim. Should, 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 ok? Should. E já essa aqui é must, 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 mais ou menos assim. Must. Oxe, isso. Must, 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 ok? Então, should e must. Começando aqui por should, usamos para expressar o que é necessário ou desejável. Então, should passa o sentido de deveria para algo que é necessário ou desejável. Então, vamos ficar com a segunda classificação aqui para algo desejável. Tá? Então, people like that should go to jail. Ou seja, as pessoas desejam que people like that, neste caso aqui, pessoas como essa, digamos assim, que a pessoa que escreveu essa expressão, estaria falando aí dos assassinos, dos assaltantes, enfim, dos ladrões. Então, people like that should go to jail. Should go to jail. Então, pessoas como essas deveriam, ou seja, nós desejamos, nós preferimos, nesse caso, desejamos que pessoas assim deveriam ir para a cadeia. Então, neste caso, que é um desejo, uma necessidade de desejo, porque as pessoas estariam praticando alguma coisa ilícita, então nós desejamos, nós queremos que elas estivessem na cadeia. Então, people like that should go to jail. Essa é a primeira característica aí do uso de should, que passa o sentido de algo desejável ou necessário. Também o should ele é utilizado para expressar a ação quando a ação principal do verbo é provável. Então, should vai ser utilizado para colocar um sentido de probabilidade no verbo principal da ação. Bem simples aí. She should be back at any minute. Qual que é o verbo principal dessa sentença? Be, ou seja, de estar. Se eu falar bem assim, she is here, ou seja, ela está aqui. Então, o verbo to be, neste caso aí, é a ação principal, ok? Então, se eu passo o sentido dela estar de volta a qualquer momento, então esse estar é o verbo principal da ação. Então, o should ele vem para o quê? Deixar uma dúvida, deixar uma incerteza, porque ela deveria estar de volta a qualquer momento. Então, she should be back. Back, neste caso aqui, ele passa o sentido de advérbio. Certo? E qual que é o adverb? Adverb. Qual que é o sentido de adverb? Add, adicionar, o quê? Uma característica a um verbo, um adjetivo ou até mesmo a um advérbio, tá? Então, basicamente, ele dá um sentido ao uso do verbo, tá? Então, neste caso, o verbo que é o be, back seria um advérbio, tá? Então, she should be back at any minute. Eu passei esse sentido de tradução, tá? A qualquer momento, mas a qualquer minuto, qualquer momento, dá na mesma, o sentido em português seria isso. Então, she should be back at any minute. She should be back at any minute. At any minute. Esse T vai ter o som de R porque veio antes de uma vogal. Se você não assistiu o meu vídeo sobre ligação das palavras, que vai te ajudar na habilidade da pronúncia, então assista aqui no YouTube. Eu gravei 8 vídeos explicando sobre esse assunto, então é muito interessante que você assista. She should be back at any minute. Então, o should vai dar o quê? Uma ação provável para o verbo principal, que neste caso é o be. Então, she should be back at any minute. At any minute. Então, ela deveria estar, ok? Então, tudo que você for deixar provável
para uma questão de um verbo, você vai utilizar should, beleza? Outro exemplo, that should be enough food for 5 people. That should be enough food for 5 people. That should be enough. Se eu falar isto é comida suficiente para 5 pessoas, eu estou afirmando. Se eu quero deixar algo provável, então eu vou colocar o deve. Então, isso deve ser comida suficiente para 5 pessoas. Tá? Deixa o sentido de provável aí, porque eu não sei realmente deve. Eu sei que deveria, né? Ser comida suficiente para as pessoas. Mas essa comida foi realmente suficiente ou não? Tá? Uma coisa é ser obrigatória, é dever no sentido de provável, e outra coisa é realmente que é necessário, tá? Uma coisa que aconteceu, então passa o sentido de incerteza, concorda comigo? Então, isso é uma comida suficiente para 5 pessoas ou isso deve ser comida suficiente para 5 pessoas? Eu não sei, isso deve ser, talvez. Vamos supor que uma pessoa coma ali um pouco, outra pessoa já come bastante, então eu não sei. Então, é incerteza, então eu estou empregando aí uma ação provável no verbo principal. Usarei o should também, que é a segunda característica do should aí para ser usado. Então, usamos para expressar uma ação do verbo principal, que é provável, ou seja, algo que eu não tenho certeza. Também utilizamos o should para expressar um desejo ou opinião. Sempre quando você for expressar uma opinião, que não seja, é claro, uma obrigação, desejo ou opinião se juntam ali, porque é algo que está dentro de mim, algo que eu estou transmitindo. Eu desejo tal coisa assim, eu falo a opinião sobre tal tema, ou eu te dou uma sugestão. Então, o should vai ser utilizado nessa ação também, tá certo? Porque é uma opinião. Você não está obrigando a pessoa a fazer isso. Você deve fazer isso. Não, é uma opinião. Então, vou até traduzir aqui como deveria. Então, I shouldn't worry about that if I were you. I shouldn't worry about that if I were you. Okay? I shouldn't worry about that if I were you. Então, eu não deveria me preocupar com isso se eu fosse você. Só vou explicar aqui essa pronúncia na ligação das palavras, né? I shouldn't worry about that. Sempre que uma palavra em inglês terminar com um T e a outra palavra iniciar com T, então você vai desconsiderar o primeiro na pronúncia e pronunciar apenas o último. Então, about that fica about that. If I were you. Vai ligar consoante com vogal sempre. Mais uma vez, não assistiu o meu vídeo de ligação das palavras, pesquisa no meu canal aqui no YouTube, ligação das palavras, professor Jacos, que você vai achar ali, você vai encontrar 8 vídeos explicando sobre esse assunto, é muito importante. Então, I shouldn't worry about that if I were you. Eu não deveria me preocupar com isso se eu fosse você. Então, passando o sentido de opinião, ok? Então, sempre que for expressar opinião para alguém, o que a pessoa deve fazer, o que a pessoa faria, tal, então, vai utilizar o should. Outro uso aqui do should, usamos depois de uma palavra de pergunta, de how ou why, no sentido de solicitar ali, né, uma razão para algo, você quer uma explicação para algo. Então, utilizou a pergunta how e o why, vai utilizar o should, é um padrão. Então, memorize isso aí. How should I know where you put the car keys? How should I know? How should I? Ligação, consoante vogal. How should I know where you put the? 2 T's. Opa, vou desconsiderar o primeiro e pronunciar apenas o the car keys. Então, how should I where you put the? Presta atenção na regra. Car keys. Então, how should I where you put the car keys? How should I know? No, not only how should I where, but how should I know? How should I know where you put the car keys? How should I know where you put the car keys? Como devo saber onde você coloca as chaves do carro? Como eu devo saber? Então, por que eu devo saber? Como eu devo saber? Utilizou como e por que, no sentido de pergunta em how e why, você utiliza should. Então, simples aí. Vai expressar uma opinião provável, alguma opinião no sentido de deveria, vai expressar um desejo, ou vai expressar ali, deixa eu voltar aqui,
algo necessário ou desejável, ou a ação principal de um verbo, então vai utilizar should, sempre que for passar uma opinião provável em relação ao verbo principal. Belezinha? Simples assim. Essa é a forma de should. Agora vamos estudar aqui must. Usamos must para mostrar que algo é necessário ou que algo é importante a ser feito, tanto no presente ou no futuro. Então, must seria uma obrigação, é algo supremo, é algo obrigatório a ser feito, que, claro, que algo tem que acontecer aí no presente ou no futuro. Belezinha? Então, para esse exemplo aqui, we must not surprise them. We must not surprise them. Surprise them. Surprise them. Sempre quando tiver essa palavrinha surprise them, him, her, você tem que falar rápido no inglês. Você não pode falar we must not surprise her. We must not surprise him. Não. Você tem que falar rápido. Então, we must not surprise him. Surprise him. We must not surprise her. Surprise her. Então, surprise her, surpreendê-la ou surpreendê-lo. Você não pode falar surprise her, surprise him, surprise them. Você tem que falar de uma maneira rápida. E isso, é claro, a gente dá origem ali no estudo da velocidade na sentença. Então, a velocidade da expressão ela tem que seguir essa entonação. Beleza? Porque os nativos falam assim. Então, você tem que seguir essa entonação. We must not surprise him. Surprise him. We must not surprise him. We must not surprise her. Surprise her. We must not surprise him. Surprise him. Surprise her. Surprise them. Então, we must not surprise them. Não deveríamos surpreendê-los. Nós não deveríamos surpreendê-los. Ou não deveríamos causar essa surpresa para eles. Porque poderia ser, nessa ocasião, nesse contexto, poderia ser alguma pegadinha, poderia ser algum susto, né? Então, poderia ser perigoso ou errado a ser feito. Então, é uma obrigação. Nós não podemos fazer isso. Por que é uma obrigação? Porque se a gente fazer isso, nós podemos ser presos, a pessoa pode morrer, falecer e tal. Então, está na lei, é algo obrigatório. Então, a gente não pode fazer isso. Então, must, sentido de obrigação, quando algo é importante a ser feito, tanto no presente como no futuro, ou algo é necessário. Algo necessário não só caracteriza algo positivo, pode ser algo negativo também. Por isso, a nossa sentença aqui está na negativa, tá? Ou seja, atribuindo a must not, e não devemos, belezinha? Então, não só presente e futuro para afirmação, mas sim para negação. Então, we must not surprise them. Então, não devemos surpreendê-lo, porque algo é obrigatório e necessário. Então, sempre quando for obrigatório e necessário, no sentido de obrigatório, não pode ou pode, vai utilizar must, tá? Então, continuação aqui de must. Se você diz que deve fazer alguma coisa, e se isso significar que tem uma forte intenção de fazer algo no futuro, então usaremos must. Então, sempre que você tiver uma obrigação a ser feita, e isso deve ser feito, ou seja, passa o sentido de obrigação, você vai utilizar must. E isso, é claro, estou passando o sentido aqui do futuro, tá? Vai fazer algo que deve ser feito, é uma obrigação, está no futuro, nem pensa duas vezes, vai utilizar must. Então, I must call my sister later. I must call, eu devo ligar para minha irmã mais tarde. Lembrando que call pode ser chamar ou ligar. Como assim chamar? Por exemplo, você está do outro lado da rua e vê seu amigo lá, fala, ô fulano de tal, ô Joaquim, vem cá. Ou seja, você está call, chamando. E call também passa o sentido de ligação. Então, você vai ligar para alguém, você pode utilizar call também para ligar. Então, I must call my sister later. Eu devo ligar para minha irmã mais tarde. Qual que é o futuro aqui dessa sentença? Eu devo ligar para minha irmã. Opa, eu devo ligar para minha irmã? Tá certo, não está passando a ideia do futuro. Então, neste caso, é later, mais tarde. Ou seja, se mais tarde não aconteceu, vai acontecer. Mais tarde vai acontecer. Então, I must call my sister later. Later, neste caso, é o futuro dessa sentença, é o objeto do futuro dessa sentença de ligar para minha irmã, tá certo? Porque se eu falar que eu ligarei para minha irmã,
eu vou colocar I will call my sister. I'll call my sister ou I will call my sister. Mas como eu tenho que passar aqui a obrigação de ligar para minha irmã no futuro, que é later, que vai acontecer ainda, então eu vou utilizar I must call my sister later. Vai utilizar algo no futuro obrigatório, não pense duas vezes, utilize must. Também aqui é usado, às vezes, para dar ênfase. Como que você consegue identificar uma palavra que está dando ênfase e de uma palavra que não está dando, uma expressão que não está dando ênfase? Muito simples. Quando você tira essa palavra da sentença e a palavra não perde a sua função e a expressão não perde ali o objetivo dela. Vamos para esse exemplo aqui. I must admit I enjoy these movies. I must admit I enjoy these movies. I must admit I enjoy these movies. Eu devo admitir, ou devo admitir, que gosto desses filmes. Devo admitir que gosto desses filmes. Ok? Ou seja, eu devo admitir que gosto desses filmes. Ótimo. Está dando ênfase à palavra. Se eu tirar o must da sentença, eu vou criar uma sentença afirmativa e, mesmo assim, eu não vou perder o objetivo da sentença, que é expressar que realmente eu gosto desses filmes. Então, I admit I enjoy these movies. I admit I enjoy these movies. Eu admito que eu gosto desses filmes. Eu admito que eu gosto desses filmes. Note que se eu tirar o must ou atribuir o must, a frase permanecerá com o mesmo sentido, expressando a ação que eu realmente gosto desses filmes. Então, automaticamente, eu tenho uma palavra que dá ênfase na minha expressão. Então, I must admit I enjoy these movies. Então, está dando ênfase. Então, se eu for dar ênfase para algo, tanto na afirmação aqui, que eu gosto de fazer alguma coisa, ou, enfim, que eu acho que alguma coisa deve ser feita no sentido de dar ênfase, então, eu vou utilizar o must, passando o sentido aí de devo, beleza? Outra questão aqui, usamos o must para mostrar que algo é provável, possível ou certo para verdade. Então, sempre que você for utilizar algo provável, possível para afirmação, lembrando, para algo verdadeiro, então devo utilizar o must. E neste sentido aqui, é claro, eu já trouxe para você um padrão para você não esquecer. Sempre que você for passar que algo é provável, possível para o certo ou verdadeiro, então você vai utilizar o must, seguindo desse padrão de present perfect aqui. Então, it must have been fun. É um padrão, memorize isso. Isso é presente até em música, né? Existe aquela música do Roxette lá, It must have been love, but it's over now. Então, it must have been fun, it must have been love. Ou seja, algo que é provável e possível para o verdadeiro. Então, deve ter sido divertido. Deve ter sido divertido. Ou seja, eu estou passando uma questão provável, afirmando que deve ter sido legal. Deve ter sido bacana. Ou seja, eu estou passando uma afirmação provável. Ou seja, eu estou passando uma verdade que eu acredito para mim que é a verdade, que está sendo provável, que foi possível, que aconteceu. Então, deve ter sido divertido, deve ter sido legal, deve ter sido bacana, deve ter sido máximo. Então, sempre nesse caso, vou utilizar o must. Belezinha? Bem simples aí, não é, pessoal? Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou dessa aula, já senta o dedo no like aqui abaixo. Tá com dúvida em alguma palavrinha no inglês, como must, should, to ou for, qualquer outra coisa? Poste aqui nos comentários que eu vou estar criando uma videoaula para responder essas perguntas também. Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora mesmo, porque
toda segunda-feira eu posto aula nova e vídeo novo aqui no canal. Então inscreva-se no canal caso você não é inscrito ainda. E se não deixou ainda o seu like, deixa o seu likezinho e compartilha esse vídeo lá no seu cursinho de inglês, naquele grupo do WhatsApp que você tem. Pega o link do vídeo, joga lá, fala, galera, dica interessante, professor Jackson Roger, tá certo? Porque assim você vai ajudar o nosso canal também. Me segue aí no Instagram, tá aqui abaixo, Jackson Roger Oficial. Também tem algumas informações interessantes para você aqui na descrição desse vídeo. Então, só clicar aqui na descrição do vídeo que você vai conferir aí minhas redes sociais, enfim, e você vai me seguir, você vai me ajudar, tá certo? Então é isso, vejo você até a próxima aula. Tchau, tchau!